Eclesiastes, capítulo 3, versículo 9 ao 15. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Versículo 10. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Bem, esse livro, Eclesiastes, é um livro que fala da sabedoria. E a sabedoria, só Deus pode dar ao ser humano. Não há como o ser humano obter a sabedoria se ela não vier de Deus. O ser humano, por seu esforço, pela sua dedicação, ele vai adquirir o conhecimento, ele vai adquirir a prática, ele vai adquirir a inteligência, a capacidade de desenvolver aquilo que ele aprendeu. A palavra do Senhor nos diz que Deus dá sabedoria a todos que pedem a Ele. Aqueles que pedem sabedoria a Ele, Ele dá a sabedoria. E na palavra do Senhor nós temos o conhecimento da história do filho de Davi, Salomão, que pediu a Deus sabedoria. E a palavra do Senhor diz que não houve nem haverá sábio, homem mais rico do que Salomão na terra. E a palavra do Senhor tem se cumprido a cada dia. E é visível nós percebermos que com a mudança do século XX para o século XXI, isso se tornou notório. A quantidade de pessoas sem conhecimento, a quantidade de pessoas que não usam a inteligência, a quantidade de pessoas que se afastam do conhecimento, a quantidade de pessoas que se afastam da inteligência, a quantidade de pessoas que se afastam da prática do bem, a quantidade de pessoas que se afastam da disciplina. Para termos acesso ao conhecimento é necessário disciplina. Para termos acesso à inteligência é necessário disciplina. E nos percebemos nessa mudança de século, o afastamento de todas essas coisas. E para que alguém possa ter a sabedoria, para que o Senhor possa ouvir o pedido dessa pessoa que pede sabedoria a Deus, o Senhor ele vai exigir algumas coisas. E uma dessas coisas, a primeira delas é a obediência, a qual nós temos citado muito nas nossas pregações. É a qual abre portas para que o pecado entrasse no mundo, a desobediência. E a desobediência tem se multiplicado de tal forma que tem se afastado do homem a condição de ter disciplina, a condição de poder ter conhecimento, a condição de poder ter a inteligência, dirá a sabedoria.
Porque a sabedoria é o conjunto dessas questões que nós falamos, dessas palavras que nós falamos, e Deus então vai ali conceder a sabedoria àquele que está pedindo. Mas o texto, ele vai iniciar nos mostrando a condição a qual o homem se afadiga. O Senhor lhe dá uma ordem no jardim do Éden para que o homem viesse a trabalhar. Só que o trabalho que esse homem, que os seres humanos têm entendido, não é o trabalho qual o Senhor mostrou, o Senhor falou. O trabalho com o homem tem se envolvido é um trabalho para suprir, não as necessidades da vida, mas para suprir uma necessidade psicológica, para suprir uma necessidade egocêntrica, para suprir uma necessidade do ego, para suprir uma necessidade de mostrar para o outro o que ele tem. Então isso não é trabalho. Isso não é trabalho. O Senhor aqui lhe fala que o homem se afadiga no trabalho. Olha o versículo 9 dizendo: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Que proveito tem o homem se cansar de tanto trabalhar para suprir aquilo que não é necessidade dele, nem de sua família, e nem do outro para o qual ele quer mostrar aquilo que ele tem? E nessa busca e nesse cansaço do trabalho, o homem se desespera, o ser humano, ele proporciona o mal-estar à sua volta, ele proporciona um descontrole à sua volta, que muitas pessoas que não conseguem o trabalho vão agora em busca de ter algo que não é dela. O versículo continua dizendo: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus. Fez desde o princípio até o fim. Aqui, o pregador do Eclesiastes, ele está querendo dizer que Deus fez tudo formoso. Ele está querendo dizer lá no Jardim do Éden, ele está se reportando a história do Jardim do Éden, que Deus fez tudo formoso. E o homem era eterno. Era eterno. Esse coração que ele está aqui falando é que a alma, o ser, o nosso ser, a nossa alma é eterna. Ela é eterna. Porém, há um ponto aqui. Esse ponto que ele está citando é que o homem não conseguiu identificar essa condição da eternidade e ele perde essa condição. Olha como que o versículo diz, versículo 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir. Olha, o homem não conseguiu descobrir que ele era eterno no Jardim do Éden, só descobriu depois. E mesmo assim, muitos não conseguem identificar isso. Continuando o versículo: sem descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha que tremendo, como é que Deus está nos mostrando o que Ele fez, a formosura do que Ele fez e que está pronto. Somos nós essa obra a qual Deus fez. E Ele nos faz de uma forma eterna. A nossa alma não vai morrer. Porém, há um lugar designado para que ela vá. E essa escolha, Ele está dando oportunidade para cada um que vive na terra. Alguns vão dizer que existe uma predestinação. Alguns vão dizer que existem pessoas que já foram preparadas antes da fundação do mundo para morar no céu, outros predestinados para o inferno. Mas nós não queremos tratar esse assunto aqui. Nós queremos dizer que Deus veio para salvar a todos. A Bíblia nos diz: é o único Deus que se importa com a salvação dos seres humanos. E o versículo 12 diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se
e levar a vida regalada. Aqui, nós queremos trazer aqui um pensamento que pode até nos deixar um pouco confusos. Mas como é algo tão maravilhoso, então poderíamos ficar falando essa pregação só nesse versículo, mas nós vamos citar algumas coisas aqui. Que todos querem viver regaladamente. Muitos buscam um trabalho. Muitos querem subir de posto no seu trabalho. Ninguém quer ficar ali no mesmo posto a vida inteira. Todos entram para o trabalho com o pensamento de poder progredir, de poder chegar no mais alto posto que tem naquele lugar que ele trabalha. Ou se puder sair para um outro lugar onde o posto é maior ainda, o ser humano está disposto a isso. Mas o Senhor, Ele cria algo tão maravilhoso que a mente do ser humano não consegue alcançar. O pregador, ele tenta passar isso aqui, mas só vamos perceber isso pelo Espírito Santo, não há outra forma. Como é tão maravilhosa essa palavra a qual Deus quer falar nos nossos corações. Nós estamos preocupados com aquilo que os nossos olhos enxergam. O Senhor, Ele cria o ser humano para viver de uma forma regalada. Ele está dizendo aqui, vamos ler mais uma vez o versículo 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Quantos falaram a palavra marajá? É isso? Ficar sentado num sofá, com a perna para o alto, assistindo um filme, né? Bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa, não é isso? Quantos falaram muito sobre isso nas redes? Quantos buscam isso ainda? Mas o Senhor está querendo dizer que Ele fez tudo formoso. Ele fez o homem para estar no seu lugar. Ele fez a mulher para estar no seu lugar. Nós percebemos os historiadores falando lá da Itália, quando há o crescimento da família. A família tradicional. E ali as mães, elas sentavam e conversavam entre si como é que aquela família ia estar no futuro. Elas planejavam. Não, porque a minha filha vai casar com fulano. E o meu filho vai casar com ciclano. Olha o pensamento das mães no passado. Hoje as mães colocam os filhos no mundo. Não querem saber do futuro daqueles filhos. Os filhos nascem e vão para onde eles querem. Aquela preocupação não existe mais. Por quê? Porque essa mãe está tão ocupada que não consegue mais pensar no seu filho. Ela agora está trabalhando numa empresa, agora ela é uma alta funcionária de uma empresa que ela não tem mais tempo para o filho, mas mal sabe ela que aquele filho vai virar um traficante de amanhã, vai ser o político ladrão de amanhã, porque não teve uma mãe para orientá-lo. Olha o versículo 12, como ele diz, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. Essa mãe não está errada não, porque ela está olhando com os olhos humanos. Ela está buscando o melhor para o seu filho, só que ela não sabe que o melhor para o seu filho é ela estar do lado dele. Esse é o melhor. Não tem melhor. Deus fez tudo formoso e perfeito. Nós queremos mudar o nosso pensamento e quando vemos o resultado é desastroso. Desastroso. Mas o texto continua nos falando assim, versículo 13. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Primeiro, o homem não sabe o que é trabalho. O trabalho é a busca de bens materiais. Primeiro entendimento, o homem não consegue saber o que é o trabalho, porque não tem a visão espiritual. Segundo, também não sabe que é dom de Deus, que o homem coma, que o homem beba e que o homem desfrute do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Não é porque eu tenho que trabalhar. Não. Primeiro nós temos que entender o que é o trabalho.
Depois nós vamos entender. Olha como é que a palavra de Deus é maravilhosa. Está dizendo que é dom de Deus. Versículo 3, mais uma vez. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. O trabalho que Deus dá para o homem lá no Jardim do Éden é cultivar a terra. Hoje, o nosso Brasil está perdendo a sua terra para um país que quer dominá-lo. Muitos sabem bem qual país é esse. Por quê? Porque abdicaram da ordem de Deus no passado, cultivar a terra. Essa é a ordem de Deus. Esse é um dos pontos do trabalho qual o Senhor está ordenando para o homem lá no início. E o homem não sabe qual é. Acha que passar a sua responsabilidade para o outro trabalhar no seu lugar, enquanto ele descansa, está errado. É pecado diante de Deus. O texto continua nos falando assim. Versículo 15. Sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Tudo foi criado por Deus. O homem só transforma algumas coisas. Transforma muito pouco. E tem essa tecnologia toda que nós temos. Muito pouco que Deus permite transformar. Está escrito aqui que nada o homem pode fazer. Vamos mais uma vez ler o texto? Versículo 14 diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Se o homem pudesse, ele mudaria a estrutura do mar. Se o homem pudesse, ele mudaria a estrutura do ar. Se pudesse, mudaria a estrutura da terra. Mas desde o início, tudo permanece como está. Algumas mudançazinhas que o homem faz atrapalham algumas coisinhas. Mas vamos assim. Mas a palavra de Deus está dizendo que nada pode tirar nem acrescentar. Para terminar essa mensagem, o versículo diz assim: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Esse texto nada mais é do que dizer assim para a gente, ó, um ciclo. Ele começa e ele vai passando e volta ao início. E esse tempo que esse ciclo gira, a gente não sabe dizer quantas dezenas ou centenas de anos passaram. Um ciclo, o tempo do ciclo só Deus sabe. Mas que tudo vai voltar ao início. É porque a palavra de Deus está dizendo. Então nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem preocupados com nada, porque Deus é o dono do tempo, é o dono de tudo, é o dono de nossas vidas. O que nós devemos é descansar em Deus, entregar a Ele as nossas preocupações, os nossos pensamentos, os nossos planos. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, mas os nossos sim. Os nossos planos, se não forem colocados diante do Senhor, serão frustrados, desastrosos. Mas, vamos planejar. Mas antes vamos orar, vamos apresentar a Deus. Mulheres, vamos pensar, vamos pedir a Deus a orientação. Homens, vamos pedir a Deus a orientação para vivermos agradando ao coração de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.